Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus. Capítulo 38, que trata da grande necessidade que temos de suplicar ao Pai Eterno que nos conceda o que pedimos nestas palavras. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. E declara algumas tentações. 1. Grandes coisas temos aqui para pensar e compreender, pois assim o pedimos. Agora vede, irmãs, que tenho por muito certo que aqueles que chegam à perfeição não pedem ao Senhor que os livre dos trabalhos, das tentações e das lutas. Este é outro efeito muito seguro e elevado do Espírito que o Senhor concede, e não ilusão na contemplação ou nas graças que Sua Majestade lhes dá. Porque, como disse há pouco, antes desejam essas provações, pedem-nas e chegam a amá-las. São como soldados que se alegram quando há guerra, porque esperam sair dela com maior proveito. Se não há combate, servem com seu soldo, mas veem que não podem crescer muito. Crede, irmãs, que os soldados de Cristo, que são aqueles dados à contemplação, não veem a hora de entrar em combate. Nunca temem muito os inimigos públicos, pois já os conhecem e sabem que com a força que o Senhor lhes dá, esses inimigos nada podem. Sempre saem vencidos, e elas com grande proveito, nunca lhes voltam o rosto. Mas aqueles inimigos que devem temer, e com razão temer sempre, e dos quais devem pedir ao Senhor que as livre, são os inimigos traiçoeiros. Demônios que se transfiguram em anjos de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Eles vêm disfarçados e só depois de causar grande dano à alma, se deixam perceber. Sugam-nos a vida, consomem as virtudes e permanecemos na mesma tentação sem sequer compreender o que nos acontece. 2. Desses filhas, devemos pedir muitas vezes no Pai Nosso que o Senhor nos livre, que não permita que caminhemos em tentação, que não sejamos enganadas, que o veneno seja descoberto e que a luz não nos seja ocultada. E, na verdade, com quanta razão o nosso bom Mestre nos ensina a pedir isso, e Ele mesmo pede por nós. Vede, filhas, que eles prejudicam de muitas maneiras. Não penseis que o dano está apenas em fazer-nos acreditar que os consolos e suavidades que sentimos vêm de Deus. Este, em certo sentido, é o menor dano que podem causar. Antes, pode acontecer que, por isso, a alma avance mais rapidamente, pois, atraída por esses gostos, permanece mais tempo na oração. E como ignora que se trata do demônio, e se vê indigno de tais graças, não cessa de dar graças a Deus. Fica ainda mais empenhada em servi-lo, esforçando-se para dispor-se a receber mais graças, pensando que vem de sua mão. 3. Procurai sempre, irmãs, a humildade, reconhecendo que não sois dignas dessas graças e não as busqueis. Fazendo assim, creio que muitas almas o demônio perde por este caminho, pensando levá-las à perdição, mas o Senhor tira do mal, que ele pretende fazer um bem para nós. Porque Sua Majestade vê a nossa intenção, que é agradá-lo e servi-lo, permanecendo com ele na oração, e o Senhor é fiel. Convém, porém, caminhar com vigilância, para que não haja ruptura na humildade por alguma vanglória. Suplicai ao Senhor que vos livre disso. Não temais, filhas, que Sua Majestade vos conceda grandes consolações por meio de outros, mas somente por si mesmo. Onde o demônio pode causar grande dano, sem que o percebamos, é fazendo-nos crer que temos virtudes que, na verdade, não possuímos. Isso é uma verdadeira peste espiritual, porque, nos consolos, parece que apenas recebemos e nos sentimos mais obrigadas a servir. Mas aqui parece que damos e servimos, como se o Senhor estivesse obrigado a nos recompensar. E assim, pouco a pouco, ele causa grande dano, que por um lado, enfraquece a humildade, por outro, descuidamos-nos de adquirir aquela virtude que nos parece já termos alcançado. E sem perceber, julgando-nos seguras, caímos no abismo, do qual não conseguimos sair. Ainda que não seja um pecado mortal evidente para nos levar ao inferno, é algo que nos paralisa, que nos impede de caminhar por este caminho de que comecei a tratar, e que não me esqueci.
4. Digo-vos que esta tentação é muito perigosa. Sei disso por experiência, e por isso vos falo, ainda que não tão bem quanto gostaria. Qual é, então, o remédio, irmãs? Aquele que nosso mestre nos ensinou, a oração. Suplicar ao Pai Eterno que não permita que caminhemos em tentação. Evangelho segundo São capítulo 6, versículo 13. Quero também dizer-vos outra coisa. Se nos parece que o Senhor já nos concedeu alguma virtude, entendamos que a recebemos como dom e que Ele pode tirá-la, como de fato acontece muitas vezes, e não sem grande providência de Deus. Nunca ouvistes em vós mesmas, irmãs? Pois eu sim. Há momentos em que me parece estar muito desapegada, e quando sou provada, realmente estou. Outras vezes encontro-me tão apegada, até a coisas que no dia anterior eu desprezaria, que quase não me reconheço. Às vezes, parece-me que tenho grande coragem e que nada me faria recuar se fosse para servir a Deus. E é verdade que a tenho em certas ocasiões, mas chega outro dia em que não encontro em mim força sequer para suportar uma pequena contrariedade por amor de Deus. Assim, há momentos em que me parece que nada do que digam de mim, nem críticas, nem murmurações, me afeta. E já experimentei que, algumas vezes, isso é verdade, e até me traz alegria. Mas há dias em que uma única palavra me fere profundamente, e eu desejaria fugir do mundo, pois tudo me cansa. E nisso não estou sozinha. Tenho observado isso em muitas pessoas melhores do que eu, e sei que acontece assim. 5. Se é assim, quem poderá dizer de si mesmo que possui virtude, ou que é rico espiritualmente? Se, justamente no momento em que precisa da virtude, se encontra pobre dela? Não, irmãs. Pensemos sempre que somos pobres, e não nos endividemos sem ter com que pagar. Porque o tesouro deve vir de outra parte. E não sabemos quando o Senhor permitirá que permaneçamos na prisão da nossa miséria sem nos dar nada. E se julgando-nos boas, Ele nos concede alguma graça e honra, que é como um empréstimo, ficaremos enganadas, nós e aqueles que assim pensam de nós. É verdade que, servindo com humildade, o Senhor nos socorre em nossas necessidades. Mas, se esta virtude não é verdadeira, a cada passo, como se diz, o Senhor nos deixará. E isso é uma grandíssima graça sua, pois é para que adquiramos a verdadeira humildade e compreendamos com sinceridade que nada temos que não tenhamos recebido. Se primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 6. Agora notai outro aviso. O demônio faz-nos crer que possuímos uma virtude, por exemplo, a paciência, porque nos determinamos e fazemos muitos atos de suportar coisas por amor de Deus. E assim, parece-nos verdadeiramente que a possuímos. Ficamos contentes, pois o próprio demônio nos ajuda a acreditar nisso. Mas eu vos aviso, não deis crédito a essas virtudes, nem penseis que as conheceis, senão de nome, nem que o Senhor já vós concedeu, até que sejam provadas. Porque pode acontecer que, diante de uma única palavra que vos desagrade, a paciência caia por terra. Mas, quando muitas vezes suportardes com perseverança, dai graças a Deus, pois Ele começa a ensinar-vos esta virtude. E esforçai-vos por sofrer, porque é sinal de que nisso Ele quer que lhe correspondais, já que vós-la concede. E não a considereis como algo próprio, mas como um depósito confiado a vós, como já foi dito. 7. Surge outra tentação. O demônio faz-vos acreditar que sois pobres. E, em certo sentido, há alguma razão nisso, pois prometestes a pobreza com os lábios, como religioso, ou desejais vivê-la no coração, como acontece com aqueles que se dedicam à oração. Assim, quem pensa ser pobre diz: nada quero. Isto tenho porque não posso viver sem isso. Afinal, preciso viver para servir a Deus, e Ele quer que sustentemos o corpo. E assim surgem 1000 justificativas que o demônio inspira como anjo de luz. Cifra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Tudo parece bom.
E desse modo, ele faz a alma acreditar que já é pobre, que possui essa virtude e que tudo está realizado. 8. Mas vejamos a prova, pois isso não se conhece de outra maneira senão examinando as atitudes concretas. Se há apego, logo se manifesta. A pessoa possui mais do que o necessário, e aqui se entende o excesso, não o essencial, pois se pode viver com um, mantém 3. Se surge uma disputa por algum bem, ou se um pobre trabalhador deixa de pagar-lhe algo, isso lhe causa tanta inquietação e sofrimento como se não pudesse viver sem aquilo. Dirá que age assim para evitar prejuízo, e logo encontra justificativas. Não digo que deva abandonar tudo imediatamente, mas que examine o coração. Quem é verdadeiramente desapegado não se inquieta, pois não teme a falta, e, se vier a faltar, pouco se aflige. Considera essas coisas como secundárias, não principais. E, tendo o coração elevado a bens maiores, ocupa-se delas apenas quando necessário. 9:9. Um religioso ou religiosa que compreende bem sua vocação, ou ao menos aquilo a que é chamado, não possui nada como próprio. E ainda que nada tenha, se algo lhe é dado, quase lhe parece excesso. Contudo, muitas vezes gosta de guardar alguma coisa. E se pode ter um hábito de tecido mais fino, não pede um mais simples. Guarda pequenos bens que possam ser empenhados ou vendidos, até mesmo livros, pensando que em caso de doença precisará de mais conforto. Ah, pobre de mim! Não foi isso que prometestes, descuidar de vós mesmas e deixar tudo nas mãos de Deus, venha o que vier. Pois, se viveis sempre providenciando para o futuro, sem vos distrairdes, já teríeis uma renda segura. Embora isso possa não ser pecado, é importante reconhecer essas imperfeições para entender que ainda nos falta muito para possuir essa virtude. E assim devemos pedi-la a Deus e buscá-la com empenho, porque, ao pensar que já a temos, ficamos descuidadas e enganadas. E isso é o pior. 10. Assim acontece também com a humildade. Parece-nos que não buscamos honra e que nada nos afeta. Mas quando surge uma ocasião concreta, logo se revela nas reações e atitudes se somos realmente humildes. Porque, se algo vem que nos traz mais honra, não o rejeitamos. Nem mesmo aqueles que se dizem desapegados, que Deus permita que não busquem isso, deixam de aceitá-la. E de tanto repetir que nada querem e que nada lhes importa, acabam acreditando nisso ainda mais, pelo hábito de dizê-lo. É muito importante viver sempre vigilantes para reconhecer essa tentação, tanto nas coisas já mencionadas, quanto em muitas outras. Porque quando o Senhor concede verdadeiramente uma única dessas virtudes, todas as outras parecem vir juntamente com ela. Isso é algo bem conhecido. Mas volto a advertir-vos: ainda que vos pareça possuir alguma virtude, temei o engano. Porque o verdadeiro humilde está sempre desconfiado de si mesmo, e quase sempre considera mais seguras e valiosas as virtudes que vê nos outros do que as próprias. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão,
e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.